A paz do Senhor, profeta, seja muito bem-vindo ao canal Reconstruindo Vidas. Glória a Jesus, chegamos. Queridos, nós vamos fazer um compilado de alguns vídeos esses que abençoarão de forma extraordinária a sua vida. Nós estamos com algumas palavras reveladas por Deus, palavras essas que não foi procurado através de ciência do homem. Não, você vai ter aqui um conteúdo extremamente eficaz, honesto, né? Nós temos visto aí que Deus tem levantado muita gente aqui no YouTube para abençoar pessoas e nós estamos aqui como soldados valentes, fazendo parte desse grupo de pessoas que estão indo resgatar almas para fazer o ídolo, o querer do Senhor. Amém? Nós vamos abordar alguns assuntos aqui fantásticos que vai te levar sim por uma vida extraordinária, mas antes de nós alcançarmos certos feitos que nós queremos, como por exemplo é falado muito sobre prosperidade. Mas antes da prosperidade, como que está a nossa vida de princípios? Como que está a nossa vida como servo? Nós estamos servindo a Deus de uma maneira que o Senhor ele se agrada ou nós fazemos aquilo apenas que nos convém? Aproveitando o ensejo, e isso vai fazer base, ou seja, vai conjuminar com o nosso texto bíblico, aqui já fica uma pergunta. Quem somos nós quando a situação aperta? Quem é eu e você quando as mãos não se estendem, os dedos se apontam? Quando nós somos caluniados? Quando tudo vai ao contrário? A situação, ela é capaz de mudar você? Você é governado por aquele que você um dia entregou a vida ou você é governado pela ocasião? João capítulo 19, versículo de número 29 e 30. Isso aqui é muito forte, irmãos. Isso aqui não é algo que eu fui buscar no Google, isso aqui foi através de oração. E humildemente eu quero passar isso aqui para você, porque eu estou cumprindo a vontade de Deus. Foi o próprio Jesus que me animou a gravar esse conteúdo para abençoar a sua e a vida de tantas outras pessoas. Então já vou pedindo logo, tá bom? Para que nós possamos abençoar quantas pessoas ou possível. Deixa o seu joinha, o seu ok, compartilha, curte, comenta, tá bom? E vamos crescer juntos na graça e no conhecimento. Versículo 29 e 30 de João 19. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no ensopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Queridos, isso aqui é muito forte. É necessário entendermos que Jesus, ele entregou a sua vida na cruz, mas o princípio para que ele chegasse até aí é simplesmente porque ele é a verdade. Verdade não é uma palavra, verdade é uma pessoa, e é a pessoa de Cristo. E o que fizeram com a verdade? Penduraram na cruz, porque o homem, ele tem uma natureza caída. E quando a gente tem aquela expressão, a verdade dói. Não, a verdade ela não dói. O que dói é a mentira dentro de cada um de nós. E quando Cristo chegou, revelou a mentira que estava dentro dos homens. Mas a mentira é como se fosse uma faca afiada e de várias pontas. E ela sai de você, a mentira, mas antes ela parece que quer causar alguns danos no seu interior. Então, para que você tome posse de toda a verdade, é necessário ser machucado às vezes pela mentira. A verdade, ela liberta. A Bíblia não diz que a verdade ela te machuca, ela diz que a verdade ela liberta. Pois bem, a Bíblia também nos aponta, queridos, que Jesus, ele depois de ter cumprido o seu ministério, chegou o tempo em que ele se entregaria. Jesus, ele teve que abrir alguns caminhos para que ele pudesse ser entregue na cruz. Uma das prerrogativas que nós trazemos que vai salientar isso, a própria Bíblia ela nos diz que o que separa Deus do homem é o pecado. Jesus logo então não poderia morrer, porque ele não pecou. E o que ele fez então para que pudesse ser morto? Ele se colocou no meu e no seu lugar. A diferença é que quando Deus ele olha para Jesus,
ele é esmagado na cruz, porque ele vê a minha e a sua vida toda errada, cheio de pecado, cheio de iniquidade. Então nós esmagamos, querido, Jesus na cruz. Mas quando Deus ele olha para mim e para você arrependido, ele vê o sacrifício perfeito, a graça imerecida, chamado Jesus Cristo. E então, logo nós temos essa oportunidade que não é por meritocracia nem minha nem sua. Jesus, ele antes de ser ferido pelos homens, ele abre sua própria ferida. Isso aqui que eu vou falar, querido, se você puder, anota. Papel e caneta, que isso aqui vai fazer uma diferença gigante na tua vida. Isso aqui você não vai achar, pode procurar na internet, você não vai achar isso. É revelação de Deus. A Bíblia nos diz que Jesus, quando ele está orando, está os discípulos com ele. Os discípulos dormem. Mas Jesus está num estado de tribulação tão grande, tão profundo, que a Bíblia diz que ele vai suar sangue, que é o chamado fenômeno de hematidrose. Então, ao invés de ele ter o processo sudorese, que é abrindo os poros para suar, Jesus ele vai expelir sangue. E eu lendo isso com cuidado, Deus ele me revelou que Jesus, queridos, ele não poderia ser tocado pelos homens. Os homens não poderiam abrir a primeira ferida em Jesus. Então o que Jesus ele faz? Ele vai abrir caminho para que os homens levem ele para cumprir o seu propósito. Então ele mesmo começa a abrir as suas próprias feridas. Quando Jesus, através da epiderme, nas suas vasos sanguíneos, seus microvasos sanguíneos, quando ele começa a expelir sangue, é ele causando suas primeiras feridas. Então os homens nunca tiveram o controle sobre Jesus. Ele mesmo abriu o caminho. E então, o que acontece? Jesus ele passa por todo o sofrimento da cruz, que eu e você já conhecem. Mas o que vai conjuminar com isso, com essa introdução que eu estou te dando, e aqui nós vamos começar a base do texto que nós lemos. Então, olha só, Jesus, ele tem a sua primeira ferida aberta por si mesmo, no hematidrose. E então, quando Jesus ele está padecendo na cruz, os homens, eles correm, nós acabamos de ler, olha aqui, ó. Então, os homens, em outros evangelhos está escrito que os homens correm, mas por que existe essa necessidade de correr para fazer isso? Ó, perceba bem, Jesus teve sede. Então, eles sabem que uma pessoa que tem sede, se você dá água para essa pessoa, você acelera o processo de morte. Se essa pessoa ela teve se ela teve uma perfusão, se ela tomou um tiro, se ela tomou uma facada. Então, se ela está ali com uma hemorragia e você dá água para essa pessoa às pressas, você acelera o processo de morte dela. Mas eles deram vinagre para Jesus. E o porquê disso? Porque o vinagre no tempo antigo, ele era utilizado como algo medicinal. Nós temos hoje o avanço não só da tecnologia de uma câmera, por exemplo, como essa, que está filmando esse conteúdo, como também aviões supersônicos, como carros velozes. Na época não tinha muito avanço, então o que eles tinham era o mínimo de informação, e eles tinham que o vinagre, ele poderia servir como um estancador de sangramento. Então, a intenção daqueles homens de correr, pegaram o vinagre, tá certo? Colocaram numa esponja e jogaram no isopo. O que é um isopo? O isopo, ele era utilizado antigamente como um processo de purificação dos judeus. Era um arbusto de aproximadamente 45 centímetros e ele era desferido, assim, dessa mesma maneira. Hoje nós chamamos isso de esope. O que é o esope? É aquele material utilizado pelos padres. Eles jogam água benta nas pessoas e é o processo de purificação da Igreja Católica. Então aqueles homens encheram aquela esponja de vinagre e jogaram dentro desse sopo, nesse pedaço de arbusto. Então correram e não jogaram assim, olha,
para purificar Jesus, a intenção não era essa. Pegaram o hisopo e aí o que fizeram? Colocaram na boca de Jesus. Por quê? Porque eles imaginavam que entrando pela boca de Jesus, pudesse ali então estancar aquele sangramento, ou se não, parcial. Por quê? Porque eles queriam fazer com que Jesus sofresse mais, eles não queriam que Jesus já morresse. Então, quando os homens eles pensavam que eles poderiam prolongar o processo de tortura de Jesus, seguindo aqui em frente, olha só, versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Do vinagre prolongar o sofrimento dele, Jesus ele vai na contramão da ciência daquela época e Jesus ele entrega a sua vida. Ele se entrega à morte e diretamente o seu Espírito vai para o Pai. É Jesus dizendo: não é o homem que tem controle sobre mim, mas sou eu que tenho controle sobre todas as coisas. Porque Jesus ele tem que abrir primeiro as suas feridas, abrindo o caminho para que os homens pudessem levar para ele cumprir o propósito dele. E logo na sequência, o homem ele não tem poderio nenhum sobre Jesus. Jesus está dando uma lição para mim e para você hoje, querido. O sofrimento, ele pode te machucar, mas ele não pode alterar quem você é. O sofrimento, ele serve para te trazer uma expectativa de futuro. Porque quem está com Cristo e ainda está vivo na terra, pode ter feridas abertas hoje, mas a sua ferida aberta hoje é a cicatriz da ferida fechada amanhã que vai te dar autoridade sobre algumas circunstâncias. Oh, meu Deus! Está sentindo Jesus falar com você? Querido, Jesus, quando ele ressuscita, a Bíblia nos reporta que Tomé, ele não acreditando, Jesus manda ele colocar o dedo na ferida dele, mas detalhe, não estava mais sangrando. Se não estava mais sangrando, estava estancado. Com 3 dias, sabe o que aconteceu ali? Houve uma cicatrização. Jesus ele estava com as feridas cicatrizadas. Você precisa confiar. Esse é o processo da fé. É você acreditar que as suas feridas abertas hoje, elas não vão ter a capacidade de mudar a sua estrutura, tão pouco do seu caráter. É forte, irmãos. Jesus, ele nos está dando uma grande lição. A sua cicatriz, ela mostra daquilo que você suportou. Um diploma fala daquilo que você conquistou, é meritocracia sua, você estudou e passou. E hoje você pode ser um advogado, você pode ser um médico, é só você cumprir a sua carga horária, você se dedicar, você estudar e você consegue. Mas uma cicatriz não fala sobre aquilo que você estudou, fala daquilo que você suportou. Jesus está nos dando uma grande lição. Com Ele, você e eu somos capazes de suportar aquilo que um homem natural não pode suportar. Jesus, ele diz: eu vou subir, mas deixarei o Consolador. Eu e você somos um plano de Deus aqui na terra. É por isso que ele decidiu que ele ia fazer morada, não dentro do arbusto, não dentro do hisopo, não dentro da esponja de vinagre, tampouco lá na cruz. Ele desceu da cruz, ressuscitou. Jesus, ele resolve morar dentro de mim e de você.